Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 6. Nós vamos ler apenas a parte B deste versículo. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6, a parte B deste versículo. Nossa ferramenta da IBD, nosso material de estudo é a Bíblia. Então, nós usamos a Bíblia aqui, não vou colocar textos ali na transparência, ok? Lá no slide para a gente poder estar fazendo. Transparência, meu Deus do céu. Todos encontraram? Tiago, capítulo 4, versículo 6, apenas a parte B, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todos juntos, vamos lá? Deus. Amém. Pai Santo, Deus bendito, estamos aqui mais uma vez para aprender da Tua Palavra. Desta vez, no encerramento deste estudo, a qual nós estamos falando sobre o pecado do orgulho. Nesta sexta lição, aplica ao nosso coração e nos instrua para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando aqui o estudo sobre o pecado do orgulho. Durante 5 lições, nós aprendemos que o orgulho é uma autoexaltação desordenada ou uma exaltação de nós mesmos acima do nível que nos foi designado. O orgulho é olhar para nós e achar que nós somos mais do que realmente somos. Olhar para nós e pensar sobre nós algo além daquilo que nós somos. Nós vimos muitas coisas aqui, entre essas coisas nós vimos que o orgulho ele tem seus sinais e movimentos. E dos sinais e movimentos que nós vimos 8. O estudo que nós estamos fazendo está baseado no livro de Richard Baxter, chamado Orgulho, tá certo? E lá ele tem em torno de 26 destes movimentos, né? E desses sinais que mostram o quão orgulhoso nós tivemos. Vimos apenas 8 destes, foram os principais. E se você tem o livro, leia, estude, é muito importante você conhecer esses sinais. Se você não tem, eu aconselho você a adquirir, é muito bom esse material. Nós vimos que o orgulho leva à miséria pessoal e coletiva. Ele não afeta apenas o orgulhoso, mas ele afeta aqueles que estão ao seu derredor, afastando pessoas da presença do Senhor ou de busca pelo Senhor e causando sofrimento, tanto para si próprio quanto para aqueles que estão ao seu lado. É um pecado profundamente enraizado e de difícil eliminação. Não é fácil eliminar o pecado. O que faz então que as pessoas sejam cegas para as suas próprias falhas e aí tornam-se resistentes à correção. Ele impede o crescimento espiritual ao promover essa sensação de autossuficiência e a negação da necessidade daqueles meios de graça, como a oração, a meditação e a comunhão. O orgulhoso, ele se acha pronto, se acha preparado, ele se acha melhor do que os outros, melhor até do que ele próprio deveria de ser sobre si mesmo. E isso, então, cria uma grande dificuldade. Mas a gente tem que ser bem sincero, que quando nós lidamos com orgulho, até achar que é humilde pode se tornar orgulho. Né? Você achar que você é humilde pode ser um sinal de orgulho sobre a sua vida. Então é importante a gente observar essas coisas. Tudo isso nós vimos nas 5 primeiras lições. E hoje nós vamos ver a lição final, que é como vencer o pecado do orgulho. Então o que nós vamos ver hoje é exatamente isso. O que eu posso fazer para vencer? Todas as 5 lições nos apresentam, e a intenção é justamente essa, é nos fazer compreender o quão orgulhosos nós somos, tá certo? E aí nós vamos dar alguns passos, né, pelo menos 3 passos em direção a esta resolução, a como resolver este problema. Mas antes da gente passar, eu pergunto se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta a fazer sobre os estudos anteriores, sobre o que foi falado, se de repente tem alguma dúvida, para a gente dar continuidade. Alguém? Tranquilo aqui, então? Então vamos lá. O que eu preciso de fazer para me livrar do pecado do orgulho? O primeiro passo, ele parece ser extremamente, como é que eu vou dizer assim?
simplório na fala, na maneira de concordar, ou evidente, né? Mas ele não é tão simples assim. O primeiro passo é reconhecer que se é uma pessoa orgulhosa, é ter discernimento de fato sobre o quão orgulhoso você é. Veja, não é apenas você reconhecer que você tem o pecado de orgulho, mas é perceber o quão orgulhoso o seu coração é, o quão orgulhoso você tem vivido, o quão orgulhoso você tem experimentado as coisas. Essa é a primeira coisa que você precisa de entender sobre a questão do pecado do orgulho, né? Então, aquilo que parece ser óbvio não é tão fácil assim. Por quê? Porque não é fácil admitir, irmãos. Convenhamos, ninguém gosta de admitir que é orgulhoso. Ninguém gosta de olhar para si e se ver desta forma. Nós vimos isso nas lições passadas, né? O orgulho ele é extremamente sutil e ele se esconde de muitas formas e de muitas maneiras. De modo com que é preciso realmente um bom discernimento para que você possa perceber aí exatamente o quão orgulhoso e aonde está o seu orgulho, aonde ele se coloca, aonde ele se posiciona, tá certo? Você jamais conseguirá realmente vencê-lo se você não estiver com ele, com a realidade profunda sobre a sua vida, ou seja, sobre o conhecimento profundo do que ele está sobre a sua vida. Então, o primeiro passo é ter esta realidade sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 7, versículo de número 37. Daniel capítulo 7, versículo 37. E eu vou pedir ao presbítero Daniel que leia o seu xará. Daniel 7, 37. Aí, ó. Presbítero Daniel. Daniel 7, 37. Perdão, gente, espera aí. Eu anotei errado aqui. Acho que é o 34, né, que é o último. O 7 vai até o 28, verso 28, se for o capítulo 7. Espera aí, então deixa eu achar aqui. Eu anotei aqui, deixa eu voltar as minhas... Não, é Daniel 4:37, eu anotei errado. 4:37, desculpa, irmãos. Erro de digitação aqui. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só que coisa interessante. Esse aqui é o final do capítulo 4, onde o Nabucodonosor narra, é uma narração da parte dele, sobre a experiência que ele teve com o Senhor. Todos nós sabemos que Nabucodonosor foi um dos grandes imperadores do passado. Ele foi responsável pelos jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo, né, uma tecnologia extremamente avançada para a época dele. Foi um grande conquistador, ele dominou durante um bom tempo toda a região ali, um império extremamente grande, e com grandes feitos, né, grandes feitos inclusive na questão da engenharia, da questão de estradas e tudo mais. E de repente Nabucodonosor tem um sonho, é que ele diz. E nesse sonho, ele pede a interpretação para Daniel. Daniel, com muito cuidado, dá a interpretação dizendo, olha, rei, que isso caísse sobre a vida dos seus inimigos, mas vai cair sobre você. Deus irá subjugá-lo. Deus irá mostrar aonde você deve estar. Você será retirado por um tempo do seu trono, você será dado como louco, ficará na rua, nos campos, pastando como animal, até que você toma consciência de que você não é nada. E aí você vai voltar, então, para o seu trono, para o seu local. A intenção de Deus era mostrar para Nabucodonosor que ele não era grande coisa assim, que todo o seu poder, todo o seu império dependia exatamente da misericórdia e da graça de Deus, da ação de Deus sobre a vida dele. E ele tem essa experiência. O texto nos diz que ele realmente fica como louco, que ele é lançado, então, no campo, que ele fica como alguém que o pelo cresce, as unhas crescem e está ali pastando o capim no meio das pessoas do mundo, até que ele cai em si sobre a consciência. E agora ele vem falar exatamente isso. Esse é o relato dele. Ele reconhecendo, versículo 36 diz, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino,
e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Então veja, ele está dizendo assim, depois disso, de fato retornou a grandeza do reino, retornou a majestade, mas aí ele vai dizer, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque ele sabe exatamente como tratar aqueles que são soberbos. Nabucodonosor teve o conhecimento do quanto o seu coração estava soberbo, quanto ele estava longe daquilo que é, porque ele estava se fiando na sua grandeza, no seu reino. Ele se apegava a isso. E esse é um exemplo de como Deus quer que nós tenhamos esse conhecimento de nós. Você vai encontrar outros textos, milhares de textos na Bíblia, centenas de textos na Bíblia, que vai mostrar para você que você deve rejeitar todo tipo de soberba. A grande questão é, no que você é soberbo? No que você é orgulhoso? O que está agindo sobre a sua vida? O que está sobre você que te leva a essa sensação de que você é o cara? De que você é a pessoa? Você precisa de ter essa noção. E queridos, não tem ser humano que não tenha isso nele. Não tem nenhum ser humano que não tenha essa sensação de altivez, de grandeza. Tá certo? Todos nós enfrentamos isso. Todos nós enfrentamos. E se nós não percebermos a sutileza da onde se encontra este nosso pecado, se nós não tivermos o discernimento dele, nós não conseguimos lidar com ele. É possível, por exemplo, que você seja soberbo na oração. Por incrível que pareça. Você é uma pessoa que Deus deu o dom da oração, que gosta de orar, que tem esse desejo de orar, que se interessa pela oração, mas de tal forma você se envolve com a oração que você começa a olhar os outros como se você fosse algo melhor. Porque as pessoas procuram você para orar e você fala, não, mas eu vou orar e Deus age com graça e misericórdia, atendendo às suas orações, e você começa a encher o seu coração de orgulho. Então, ainda que seja algo piedoso, veja, você transformou isso porque você quer, de uma certa forma, ser evidência. Pode ser que você tenha isso com o evangelismo, no serviço da igreja, na prestação de qualquer coisa, nas coisas mais humildes, como varrer o templo. É possível que o seu coração se encha de orgulho, porque você vai dizer assim, ninguém varre o templo como eu. Ou, ninguém se importa, mas eu chego e vejo o templo sujo e vou limpá-lo. Isso é para a glória de Deus. Mas lá no fundo você sabe que isso é para o seu ego, para você dizer assim, quão útil e maravilhoso eu sou. Percebe? O pecado do orgulho, ele é tão terrível, é tão sutil, que ele se esconde atrás de atos piedosos. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, sou uma esposa totalmente dedicada. Como eu sofro na mão deste homem, que deveria de me amar e não me ama tanto assim, mas eu, por obra do Senhor, me dedico a Ele. Como eu, como filho, tenho sofrido na mão desta mãe ou deste pai, que não reconhece o meu sacrifício, mas eu o honro, porque assim a palavra de Deus o diz. Mas lá no fundo, no seu coração, você está buscando reconhecimento. Isso é orgulho, irmãos. Isso é orgulho. Não é a humildade que a Bíblia diz que você deve de ter. Então você precisa de conhecer você mesmo. Você precisa de examinar o seu interior à luz das Escrituras e perceber que a única forma que nós temos de lidar com esta realidade é quando nós nos tornamos altruístas. E altruísmo é uma coisa que está longe da nossa vida. Está longe de cada um de nós. Alguém sabe me dizer o que significa ser altruísta? Um de cada vez, não precisa todo mundo levantar a mão. Quem vai ter a coragem de explicar para mim o que é altruísmo? Não é possível, um monte de universitários aqui, ninguém sabe o que é altruísmo. Pronto, está vendo ali? Altruísmo é a pessoa que abre mão das suas coisas ou do seu querer em prol de outro, né? O maior símbolo de altruísmo é Jesus, que sacrificou sua vida por todos nós. Isso é um símbolo vivo de altruísmo. Altruísmo é exatamente isso. É você olhar o outro e se importar mais do que o outro do que consigo mesmo. É você querer o bem do outro sem se preocupar com o seu próprio bem. É você se dedicar ao próximo.
É interessante, queridos, que quando Jesus é questionado sobre o mandamento, chega para ele o estudioso da Bíblia, o fariseu, chega para ele ali o escriba e diz: mestre, qual é o grande mandamento? Por 2 vezes Jesus é questionado sobre isso. A primeira é uma pessoa que está interessada em saber. A segunda é um que está testando Jesus. Vão ter 2 vezes que isso acontece, porque você tem 2 versões do texto. Nas 2 vezes, Jesus responde a mesma coisa. O primeiro grande mandamento é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. Isso é a coisa mais importante. O segundo igual é amar o próximo como a ti mesmo. Nisto se resume os mandamentos. Jesus pega a tábua da lei e separa em 2 resumos. A primeira parte tem a ver com Deus. Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor, não fazer para ti imagens. Toda essa parte tem a ver exatamente com aquilo que é amar a Deus. A segunda parte, que começa ali com honrar pai e mãe, tem a ver com o meu próximo. Toda essa segunda parte tem a ver exatamente com isso. Com o fato de que eu preciso de amar o meu próximo e olhar para o meu próximo. Agora é interessante que Jesus não diz assim: você deve amar o seu próximo intensamente. Ele diz: você deve amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E Jesus, por diversas vezes, Jesus vai mostrar o quanto nós somos egoístas em nosso amor, em nosso sentimento, o quanto nós somos extremamente egoístas e queremos só para nós as coisas. Jesus, por exemplo, dá o exemplo do pai. Ele diz: qual é o filho que pede ao pai um pão e ele vai dar uma pedra, ou um escorpião, ou uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus próprios filhos, quem dirá o próprio Senhor? Mas Jesus nunca diz assim: você sabe dar o que é bom ao próximo. Pelo contrário, quando ele conta a parábola do semeador, a primeira coisa que ele faz é confrontar a religiosidade. Porque na parábola do semeador diz que veio o sacerdote, depois veio o levita, e eles passaram de largo do samaritano. Pensamento rápido, falei errado. A parábola do samaritano, né? Não é a parábola do Senhor, é a parábola do samaritano. Então veio o sacerdote, veio o levita, passaram ao largo. Queridos, para a gente isso é um absurdo, não é? Mas para o judeu não. Por que para o judeu não? Porque na lei dos judeus, dizia que o sacerdote, que o levita, que aquele que servia ao templo, não podia tocar no morto. E o homem estava como morto. Apesar de não estar morto, ele estava como morto. Estava ali caído, julgado. Então, para ele era muito importante não se contaminar. A lei dizia isso. Era capaz do sacerdote chegar e falar assim: eu vi uma pessoa caída, até me compadeci dele, mas por conta do cuidado do Senhor e do zelo do meu ministério, eu não fui lá, porque eu iria me contaminar. Eu tenho que servir a Deus com santidade no templo. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que eu tenho que amar o meu próximo. A lei, ela não significa que eu deva deixar de olhar para o meu próximo. Aí vem um estrangeiro. Vem alguém, não apenas estrangeiro, não é apenas alguém que não é judeu. É alguém que é desprezado pelos judeus. É alguém que é odiado pelos judeus, que é um samaritano. Ele olha, vê aquele judeu caído. O seu conterrâneo não olhou por conta da sua preocupação em zelar pela lei, em zelar pelo seu ritualismo religioso. Mas vem aquele que é desprezado por ele e cuida. E Jesus pergunta para os seus interlocutores, para o seu interlocutor: quem é o próximo? E aí ele responde: do samaritano. Jesus vira para o fariseu, para o sacerdote e diz: faz o mesmo. Faz o mesmo. Olhe para ele e cuide dele. Não tenha a sua religião como um ato de orgulho sobre a sua vida. Não tenha essa qualificação de que você é alguém separado por Deus, como algo que encha o seu coração e afaste você do verdadeiro amor e do altruísmo a qual Deus nos chama. Aí você vai dizer assim: mas pastor, estava lá na lei. A grande questão da lei não significa que ele não poderia tocar. Significa que ele deveria de ter o cuidado de se purificar ao entrar na presença de Deus. Mas ele deveria de amar.
olhar para o seu próximo e perceber que não se entra na presença de Deus de qualquer forma, não anda na presença de Deus de qualquer forma. Contudo, o amor ao próximo está lá nos mandamentos. Percebe? Jesus, nessa sua forma de apresentar, ele escancara sobre nós o orgulho. Esse pecado da soberba e achar que somos. Júnior. Pastor, essa questão que o senhor fala assim, é uma linha muito tênue, né? É a questão que o senhor falou de atos de piedade e, ao mesmo tempo, dependendo da situação, a pessoa pode, né, criar aquele orgulho e tal em atos de piedade, né? Eu fico pensando, assim, no meu caso, por exemplo, em relação à questão musical, né? A música é algo que eu gosto muito de fazer, né? Algo que dá prazer e tal, é bacana, é legal, é gostoso. E aí, mas eu fico também olhando para o outro lado, por exemplo, a minha esposa, a Gleice. Ela gosta de música, ela quis aprender o instrumento, tentou, chegou a fazer umas aulinhas, mas não vingou. Não sei se talvez ela não quis pagar o preço, né? Porque é chato quando você vai começar a aprender, treinar repetição, 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 até você realmente ficar bom naquilo, né? E aí, beleza, ela não prosseguiu. Mas aí eu fico pensando assim na questão, quem que colocou esse desejo lá no início de gostar tanto de músicas? Será que não foi Deus que criou eu, tipo assim, com essa configuração, digamos assim, né? Porque da mesma forma que eu gosto muito de música, eu sei que tem outras pessoas que vão gostar, sei lá, de pintura e tal. E aí a pessoa com aquele talento que ela desenvolve, ela pode usar aquilo, né, na obra do reino. É isso. E também outra coisa que eu vejo, se a gente não faz assim na igreja, no trabalho, algo que você gosta, você não faz com excelência, né? Geralmente as coisas que se destacam, quando a gente vê, são pessoas que fazem o que gostam e aí usa aquilo na obra e, consequentemente, aquilo é algo excelente, porque ela está fazendo o que ela gosta. Então, ela sempre quer caprichar, quer fazer o melhor, ela paga o preço, abre mão de muitas coisas e tal, de outros momentos de lazer, seja o que for, em prol daquilo, né? Mas aí existe esse outro lado que eu só falo do orgulho e aí o equilíbrio, essa linha tênue. Como é que a gente trabalha com isso, pastor? Vou usar o exemplo do que você falou da música. Como é que eu sei se eu gosto de música? Eu não me envolvo com música. Eu sou eclético, gosto de todos os ritmos, não toco absolutamente nada, canto pior do que, sei lá, sapo coachando. Sou horrível nessas questões, mas eu gosto de música, né? Eu gosto de ouvir música. Mas o que eu sei, quando a gente olha para essas questões, e aí olhando para o que o texto bíblico vai dizer, você gosta de música. Só que tem um negócio, existe um ritmo de preferência sua. Existe um tipo de música que é a sua preferência. Como é que eu sei que eu estou sendo orgulhoso quando eu estou aqui na igreja servindo com a música e quando eu estou, de fato, sendo humilde no serviço da música? Quando o que eu estou fazendo aqui não importa o meu gosto. Eu faço para o bem e para a glória do Senhor. Quando alguém pede um hino, ou pede uma música, ou quando a liturgia vem e chega sobre você e você fala assim, mas essa música, eu não gosto dessa música. Você vai dizer, mas não é o meu gosto. Vou fazer para a glória do Senhor. É para a excelência do Senhor, percebe? É quando o seu gosto pessoal, ele é colocado à parte. Isso em qualquer situação. Nós vamos fazer a decoração da igreja. Aí, eu quero que essas flores sejam vermelhas. E, de repente, aqui na igreja, não, vai ser branca. Ótimo, vamos fazer branca. E eu vou fazer para a glória e honra do Senhor. Não é o meu gosto, é para o Senhor. Percebe? Toda vez em que eu faço com gosto, mas ainda assim não seja do meu agrado, seja para a glória do Senhor, então de fato eu estou sendo humilde. Mas toda vez que o meu coração rebate isso, eu estou sendo soberbo. Porque eu quero o que eu quero, o que eu acho que é melhor. Percebe? Dá um exemplo da pregação. Você vem aqui, eu prego expositivamente. Outro prega de forma textual, outro prega de forma típica. Qual o tipo de sermão que você gosta? Não interessa. Desculpa, não interessa o tipo de sermão que você gosta. O que interessa é o recado que Deus está dando. Se o pregador está ali, ele está falando a palavra de Deus, você tem que prestar atenção na palavra do Senhor. Ah, mas eu não gosto que bate palmas quando canta. Ah, eu não gosto de levantar e sentar. Não interessa, irmãos. Você não está aqui para fazer o seu gosto. Você está aqui para adorar o Senhor. Percebe? Essa é a avaliação nossa. E quando eu falo interessa, estou falando propositalmente, isso machuca a gente, né? Não te interessa. Você fala assim, poxa, pastor, que dureza. Isso machuca lá a gente, lá dentro, porque
me magoa. Seu ego está sendo ferido, querido. Essa é a verdade. É o seu ego que está sendo ferido. Não estou querendo ofender, não. Eu estou chocando você para você perceber o quão difícil é perceber o quanto orgulhoso nós somos. É aí que você vai avaliar. É a partir daí que você vai ter essa humildade de avaliar a sua vida e perceber. E você vai tratar exatamente isso. Eu sou orgulhoso nesta área. Sou orgulhoso nesta área. Será que o seu orgulho seria, sei lá, varrer o chão da igreja? Não, não faço isso lá em casa, não faço isso na minha empresa, agora eu vou ter que varrer o chão da igreja. Talvez seja um motivo que você não vai querer, mas talvez seja o contrário. Como eu disse, né? Só eu varro o chão da igreja. O dia que você chega e o chão está varrido, você fica, mas quem foi que varreu o chão que não ficou tão bom? Eu varro que é uma maravilha. Entende? A sua função não é fazer o seu agrado. Não é fazer aquilo que você gosta. É fazer aquilo para a glória e honra do Senhor. Numa igreja, há múltiplos gostos. Numa igreja, há uma diversidade de pensamentos, mas todos devem convergir para a glória e honra do Senhor. Entendeu, Júnior? Alguém mais tem alguma pergunta sobre isso? Ou algum comentário que queira fazer? Sobre essa questão do reconhecer o orgulho? Então vamos passar para o segundo ponto, segundo passo, né? Entendendo essa posição do orgulho, entendendo que nós temos isso em nós, a segunda coisa, o segundo passo que nós precisamos de fazer é torná-lo o seu principal inimigo. Não menospreze, não simplifique e não abra guarda contra o orgulho, querido. Não abra guarda. Torne o seu pior inimigo, né? Tenha uma intensa vigilância, busque sempre estar atento a como o orgulho pode se manifestar nas suas ações e nos seus pensamentos. Quando a coisa vier, pense, será que isso é uma situação de orgulho? Eu me reconheço nessa condição, eu me vejo isso aqui, isso me afronta, ou se afronta as coisas que eu gosto? Comece a avaliar você mesmo. Nós não podemos ser ingênuos achando que pelo simples fato de saber que nós somos orgulhosos, nós já estamos livres dele. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é um inimigo feroz e ataca ferozmente, e ataca de diversas formas, por vários lados, por vários flancos. Ele não se dá por vencido tão facilmente. Ele está ligado ao seu ego. Está ligado diretamente ao pecado original sobre a sua vida. O fato de você querer governar, de querer ser autônomo, o fato de você querer fazer as coisas segundo a tua vontade, o fato de você querer que as coisas aconteçam conforme você quer, tudo isso é sinal de orgulho. E todos nós temos isso, queridos. Então você precisa de olhar e tê-lo como seu inimigo. Batalhar contra ele de forma ferrenha. Ferrenha, não abrir a guarda. Porque na primeira abertura de guarda, ele te vence. Primeira fraquejada, primeiro desviar de olhar, primeiro piscar de olhar, o golpe dele é certeiro. E você cai vencido pelo orgulho. Pergunta ou comentário? Alguém? Não? Bom, primeiro passo, você precisa de saber o quão orgulhoso você é e aonde você é orgulhoso. Ninguém é orgulhoso em todos os lugares e da mesma forma. Você pode ter muitos orgulhos ou muitas coisas que te levam ao orgulho, mas existe uma que é principal. Existe algo que mexe com você. E aí é onde você tem que focar com mais intensidade, porque as outras são derivações disso. Faça desse, então, como segundo passo, o seu inimigo. E terceiro, você deve atacá-lo com a única forma que é possível vencê-lo, através da santificação. Não tem outra forma de vencer o orgulho, a não ser através de uma vida dedicada à santificação. Não tem como. Será impossível. Você pode fazer terapia, você pode buscar o que quiser, pode fazer o que quiser. Se você não estiver interessado em buscar uma vida de santificação,
você não conseguirá vencer o orgulho. 1 Pedro 1,15. 1 Pedro 1,15. Eu vou pedir para o nosso irmão diácono Davis fazer a leitura para a gente. Se eu anotei certo agora. Acho que agora eu anotei. 1 Pedro 1,15. Isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Exatamente. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro começa dizendo assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, sede santos. A forma como nós devemos de lidar. Então, primeiro passo, você precisa de saber até que ponto você é orgulhoso, até onde você é orgulhoso, aonde exatamente o orgulho pega você. Depois você precisa de torná-lo como seu inimigo, e agora você vai combatê-lo através de uma busca de vida de santidade. Você vai direcionar essa busca em relação a essas questões. É a única forma que você tem para lutar e vencer o orgulho. Você não pode subestimar então o seu poder, né? E aí é que está a grande questão. Pastor, o que exatamente é essa busca por santidade? Né? Como é que eu vivo essa santidade? Nós vamos encontrar várias fórmulas na palavra do Senhor, várias maneiras que apontam a como deve fazer. Mas a ideia simples de santidade é exatamente separação. É você tornar-se separado do mundo, diferente do mundo, para ser em relação ao Senhor, mais parecido com o Senhor, né? E aí, muita gente confunde santidade com religiosidade. Ah, querido, como tem gente confundindo santidade com religiosidade. Não que uma pessoa religiosa ou que busque os feitos da religião não possam encontrar a santidade. Mas muitas vezes, exatamente por conta do orgulho, ele só tem a religião. Ele não tem de fato a verdadeira humildade. Ele não tem de fato esse experimento com o próprio Senhor, né? E você não pode achar que, não, mas isso aqui eu consigo suplantar, jogar aqui para o cantinho. Qualquer pequena quantidade é suficiente para estragar a nossa vida, né? Então, como que eu vou buscar essa verdadeira santificação? Com a intenção de destruir o meu pecado do orgulho. Vou dar algumas orientações sobre isso. Primeira orientação. Dedique-se intensamente aos exercícios da humildade, que inclui práticas exteriores, práticas que você faz de forma externa. Meditação, oração, jejuns moderados e sazonais, né? Submissão do seu corpo à palavra do Senhor. Então, namorado não durma com a namorada, né? Evite a prostituição, a pornografia, porneia e outras coisas mais. Evite a mentira nos seus lábios. Coisas externas que você vai perceber que você precisa de fazer, né? Tenha um autoexame. Deixa eu te fazer uma pergunta e você vai responder para você mesmo. Quando você termina o seu dia e você vai orar ao Senhor, você faz um autoexame? Você para e fala assim, Senhor, durante o dia de hoje, eu percebi que meu coração inclinou para isso. Senhor, eu percebi que eu tive essa fala que não deveria de ter tido. Senhor, eu caminhei aonde não deveria de ter caminhado. Eu ofendi meu irmão, não deveria de ter ofendido. Você faz essa autoavaliação, faz um exame da sua consciência e dos seus passos diante do Senhor. Deve fazer isso todo dia.
Ao final do seu dia, você deve trazer uma retrospectiva do seu dia e avaliar o quanto você pecou, o quanto você está longe do Senhor, para que você possa perceber a intensidade, a gravidade do seu coração em relação à santidade de Deus. E ali, na autoavaliação, se arrepender. Pedir perdão ao Senhor para dormir tranquilo e no outro dia recomeçar. E quando você levantar de manhã, a primeira coisa que você deve fazer é: Senhor, mais um dia se inicia em que eu tenho certeza que vou decepcioná-lo. Derrama da sua graça e misericórdia sobre a minha vida. É a única coisa que eu tenho para me salvar de tudo isso. E no final do dia, faz de novo a autoavaliação. A prática da autoavaliação, ela foi ensinada durante muito tempo pelos puritanos, na época da Reforma, e depois ela foi se perdendo. E nós não temos mais essa prática da autoavaliação. A gente não faz uma avaliação. Geralmente a gente termina no final do dia tão cansado, tão corrido, que a gente mal ora e dorme. Essa é a verdade. Mas como é que eu vou avaliar o meu coração e a minha intenção se eu não fizer essa autoavaliação, irmãos? Se eu não parar para pensar, refletir sobre como eu tenho caminhado na presença deste Deus? Então você precisa de ter essa questão. Então a primeira orientação é exatamente que você tenha isso. Agora, cuidado, queridos. Por quê? Porque a prática exterior não significa que há uma prática interior verdadeira. A dedicação da intensidade, ela é importante a partir do momento que você valoriza Cristo sobre a sua vida. A partir do momento em que você tem ódio pelo pecado, pelo seu próprio pecado. E então você suplica constantemente pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quando você bate no peito e diz: desventurado homem que sou, quem me livrará da garra da morte? Você olha para você e se vê em toda a ignomia. Aí a prática de santidade, as práticas externas, fluirão sobre você. Aí o jejum terá efeito. Você não vai jejuar para conseguir casamento, você não vai jejuar para poder comprar carro, você não vai jejuar. Você vai jejuar porque a sua alma carece da graça e da misericórdia do Senhor. Você vai falar como Jesus: mais do que o alimento sobre o meu corpo, a tua palavra é o meu alimento. Eu devo me encher dela. Aí você debruçará sobre a palavra de Deus e se deitará sobre ela e terá um deleite, um desejo enorme. E você falar: que coisa maravilhosa é esse Deus! E quão pecador eu sou. É a partir daí que você começa a vencer o orgulho. Quando o seu interior te leva às práticas exteriores. Não é fazer por fazer. Não é fazer por fazer. Qual foi a última vez que você resolveu tirar um jejum porque você se viu pecador, miserável e carente da graça do Senhor? Qual foi a última vez que você pegou as Escrituras e, ao ler os textos das Escrituras, você chorou amargamente por se ver longe do padrão de Deus sobre a sua vida? Qual foi a última vez que, quando você estava dobrando o seu joelho para orar, você se sentiu completamente envergonhado e sem coragem de levantar a voz ao Senhor, porque você se viu extremamente pecador, carente da graça e da misericórdia? Essas práticas devem fazer parte da nossa vida, para que a gente possa então caminhar em santidade. É possível que você ore 24 horas por dia e isso não mude nada, porque o seu coração está longe daquilo que era para ser. É possível que você faça o jejum de Daniel, 21 dias de jejum, e no final você está pior do que você começou, porque não mudou absolutamente nada em sua vida em relação ao seu relacionamento com Deus. É possível. Então você precisa, para que a santidade se torne real sobre a sua vida, a primeira questão é se dedicar intensamente aos exercícios da humildade, mas a partir de um coração convertido, de um coração totalmente derramado diante do Senhor, valorizando o nosso Deus, valorizando a sua graça,
o seu poder e a sua misericórdia. Você não vai vencer o pecado do orgulho se você não tiver essa consciência de quem você é diante do Senhor. Não irá vencê-lo. Pergunta ou comentário? Ninguém? Estão tudo calados. Segunda orientação. Busque conhecer o caráter de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você lê a Bíblia? Primeira pergunta para você pensar é: você lê a Bíblia todo dia? Se não lê, deveria. Deveria. Deveria de ler a Bíblia todo dia. De segunda a segunda, você deveria tirar um momento para que você pudesse ler a palavra do Senhor. Se você lê a Bíblia todo dia, por que você lê a Bíblia todo dia? Você pode ter N motivos para você poder ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia em 3 situações, todo dia. Primeiro, pela leitura dinâmica, pelo hábito da leitura, por querer ler. Então eu leio a Bíblia em menos de um ano, todo dia. É bem provável que em 2026 eu termine a Bíblia em agosto. Eu quero terminar a Bíblia em 6 meses para poder ler 2 vezes por ano. Estou fazendo esse exercício, fazer isso. Mas é a leitura dinâmica. Estou lendo a Bíblia por ler a Bíblia, por interesse de ler a Bíblia. 34 anos de convertido, devo ter lido a Bíblia mais de 30 vezes já. É a minha leitura. Segunda leitura, é uma leitura que eu faço pelo meu compromisso com a igreja. Para Deus, para ter entendimento das Escrituras, para passar para os irmãos, porque Deus me chamou para ser o instrutor da igreja, aquele que alimenta a igreja. Então eu preciso de ter esse conhecimento das Escrituras. E aí eu busco isso nessa condição. A terceira leitura que eu faço, essa é a minha leitura pessoal e a favorita, é para conhecer a Deus. É para saber quem é o Deus que nós servimos. E há 34 anos eu leio essa Bíblia e não sei nada sobre esse Deus. E me maravilho a cada vez que eu olho para conhecer o caráter deste Deus. A Bíblia foi escrita para revelar Deus, a pessoa de Deus e a sua salvação. Nós citamos a Bíblia como regra de fé e prática, mas isso é o assunto secundário da Bíblia. Porque Deus se revela e diz quem Ele é. Ele então diz quem nós somos, Ele diz o que Ele requer de nós e de toda a criação. Mas a intenção da Bíblia é revelar o caráter de Deus. O quão santo, o quão justo, o quão poderoso, o quão piedoso, o quão misericordioso, o quão amor Ele é. E o quão irado Ele é contra o pecado. Esse caráter de Deus, nós precisamos de conhecê-lo através das Escrituras. Então nós precisamos de entender esse Deus. Se eu entendo a santidade de Deus, ou se eu tenho um vislumbre da santidade de Deus, se eu tenho um vislumbre da justiça de Deus, e se eu tenho um vislumbre da ira de Deus, do ódio de Deus contra o pecado, querido, se você começa a olhar para isso, você vai falar como Isaías: ai de mim, irei perecer. Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Este eu quero que todos leiam juntos. Isaías 6, versículo 5. Vamos lá, todos juntos? Então disse eu: você já parou para pensar no que Isaías está dizendo aqui? Você já parou para imaginar na vida? Gente, você sabia que o livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia? Assim como nós temos 66 livros, ele tem 66 capítulos. Ele fala da criação, fala sobre a salvação em Cristo Jesus, apresenta o Messias, é quem mais fala do Messias, fala da eternidade, fala do novo céu. O capítulo 66 é um vislumbre de Apocalipse, ele é considerado a mini-bíblia. Um homem que pregou no meio de um povo completamente ímpio, que estava buscando o Senhor,
que vivia diante do Senhor, um homem que estava exatamente dentro do templo. Isaías não estava na rua, Isaías não estava num prostíbulo, Isaías não estava numa casa de jogos, Isaías não estava nem sequer dentro da sua casa, Isaías estava no templo, local de adoração. Isso mostra que esse homem é um homem piedoso, é um homem que serve ao Senhor, que está dedicado ao Senhor. Mas é interessante que quando Isaías percebe a presença de Deus, quando ele vê Deus no templo, ele cai por terra e diz: ai de mim, eu estou perdido, eu vou perecer, eu simplesmente vou deixar de existir, porque os meus olhos viram o Santo, o Rei dos Reis. A consciência da presença de Deus e da pessoa de Deus deve nos levar ao pó, deve nos fazer baixar até a terra, com a cabeça no chão, e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Então você precisa de buscar conhecer esse Deus, buscar intensamente saber quem Ele é, o quão santo Ele é e quão sério Ele é. Quão sério Ele é. A maior quantidade de mandamentos que você vai encontrar na Bíblia é: teme ao Senhor. É o que mais apresenta. Teme ao Senhor. Quando João está com Jesus no barco, naquela conhecida passagem em que já é lançadas as redes, e o barco quase afunda de tantos peixes que são recolhidos, qual foi a postura de Pedro diante de Jesus? Caiu por terra e falou: afasta de mim, porque eu sou pecador. Qual foi a reação de Daniel quando o anjo apareceu diante dele? Desvaneceu-se e caiu por terra. Qual foi a visão que aconteceu com Ezequias? Com Ezequiel? Quando lá na beira do rio, lá esqueci o nome do local agora, Quidom não. Esqueci o nome da região. Mas na Babilônia, quando ele estava cavando ali, veio aquela tempestade e Deus se apareceu diante dele. Quando ele ouviu as vozes, ele desvaleceu. Foi preciso o anjo levantá-lo. A gente tem que desmaiar diante deste Deus. A gente tem que desvanecer diante deste Deus quando a gente olha a sua santidade, a sua beleza. Olha a sua justiça. Ah, querido, se não é a graça e a misericórdia, nós nunca poderíamos estar na presença deste Deus. Então, ver Deus, conhecer Deus, buscar conhecer o caráter de Deus, revela o quão pecador nós somos, o quão vil nós somos, o quão reprovado nós somos, o quão dignos de miséria nós somos. Somos miseráveis, pobres, nus. Não temos nada a oferecer a esse Deus, nada que sirva para Ele, nada que vale a pena. A única coisa que nós merecemos é o inferno. É a única coisa que sobra para a gente. Quando você olha para este Deus, você vê o quão isso é terrível diante de nós. E você tem que afastar dos seus pés. E você tem que cair por terra. Então, querido, você vai ter a humildade necessária para estar na presença desse Deus. Mas quão longe a igreja está, né? Nos dias de hoje. Nós lemos a Bíblia para poder encontrar promessas para nós, né? Quando tem uma palavra boa para a gente, de alívio, de refrigério. Estou lá agoniado, eu vou buscar uma palavra que Deus vai inflar o meu coração, trazer uma leveza para mim. Eu vou buscar na palavra promessas de vitória, de bênção. E quando a Bíblia fala do meu pecado, eu digo: não, esquece. Não é bem assim. O mundo é outro, as realidades é diferente. Mas não é assim que nós devemos de olhar. Devemos de olhar para a palavra e perceber quem somos, para que a gente possa reconhecer a grandeza da graça do Senhor sobre nossas vidas. É um grande privilégio você poder ler a Bíblia e entendê-la.
Muitas pessoas não têm esse privilégio. Milhões de pessoas no mundo não têm o privilégio de poder estar com a palavra do Senhor sobre suas mãos para compreender os ensinos do nosso Deus. Pergunta ou comentário? Traz aqui o microfone aqui para o nosso irmão missionário. Aqui, ó. Aproveitando, o irmão vai falar. Lembrando, nosso irmão está vindo do Piauí, sempre vem com mel para vender. E é missionário aí. A igreja sempre ajuda, depois no final você pode estar ajudando nosso querido irmão. Aleluia. Pastor, o senhor acha que esse evangelho que hoje é muito pregado nas maioria das igrejas, onde coloca o homem como centro e Deus como se fosse uma espécie de garçom. Eu preciso dele, ele vai lá e faz o que eu quero. Tem contribuído muito para esse orgulho que tem tomado conta das pessoas? Sim, com certeza. Exatamente por conta deste falso evangelho, não é o evangelho verdadeiro, é que nós temos vida assim. É que a igreja tem assimilado isso e a gente tem perdido essa consciência daquilo que é grandioso do nosso Deus e do quão poderoso Ele é, além de Salvador. Amém. Mais alguém? O que acontece quando você começa a buscar conhecer o caráter de Deus? Veja, o que é o orgulho, senão elevar a sua posição além de você mesmo? Para que você possa elevar a sua posição além do que você é, você vai ter que criar um comparativo. Nenhum orgulhoso vive sem um comparativo. Então você vai se comparar aqui, ó. Vai se comparar ao seu igual. E aí você tem tempo de se autoavaliar e dizer, não, eu sou alguma coisa. A gente não faz isso com o nosso pecado, irmãos? Nós somos pecadores, todos nós sabemos disso. E se você é crente, essa consciência está dentro de você. Se você confiou em Jesus como seu Salvador, se você reconhece Ele, uma coisa que você tem certeza é de que você é pecador e desagrada o Senhor. Mas como é que você aplaca isso? Eu não sou tão pecador quanto os outros. Pelo menos eu vou à igreja. Pelo menos eu leio a Bíblia, pelo menos eu oro. Então você cria um parâmetro de medida. Isso é orgulho, viu? Isso é orgulho. Só que quando você olha para Deus, você não tem tempo de olhar para o próximo. Você olha para o Senhor e você se vê exatamente no seu lugar, na sua insignificância. E aí o próximo, você vai olhar com outro olhar. Você vai falar, Senhor, se o Senhor tem misericórdia de mim, tenha dele também. Porque quem somos nós para estar na tua presença? Quem somos nós para se chegar diante de ti, né? Então você irá cair por terra, irá clamar por misericórdia para a sua vida. Você não terá tempo de olhar para as outras coisas. Nós estudamos aqui nesta igreja a bem-aventurança. E Mateus 5:3 fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra humildes de espíritos aqui são miseráveis. A ideia de alguém que é miserável, é o pior do pior. Entendeu? É o indigno por completo, a ideia é essa. Aquele que se acha dessa forma, é que exatamente entrará no reino dos céus. Ou seja, todo orgulho se foi. Todo orgulho se foi. Depois você pode rever o estudo aí no nosso canal do YouTube, que foram nas quintas-feiras. São 58 estudos mais ou menos, todo o Sermão do Monte. Mas você pode ver, os primeiros falam sobre essa questão, e você vai ver que todos apontam para essa realidade. Você precisa de se ver como você é, miserável. Sabe qual a maior mentira que falaram para você até hoje? É que você tem algum valor. A maior mentira que falaram. Nós cantamos isso, né? Você tem valor. Isso é mentira, irmão. Você não vale nada. Isso não é a graça, a misericórdia, o amor altruísta de Deus. Tira isso da sua mente. A sua importância é nada. É nada. Diante do Deus tudo que é. Mas louvado seja o nosso Senhor, que por sua infinita graça, por sua imensa misericórdia, Ele, mesmo sabendo que não somos nada, nos escolheu e nos amou.
E aí sim Ele nos eleva à posição de filhos. Ah, que coisa maravilhosa. Mas não é porque eu tenho alguma coisa que vale a pena. É porque Deus é o que Ele é. Então, segunda orientação, reconheça o caráter de Deus. Terceira orientação, olhe para Cristo e para a sua humilhação. Se Deus, Todo-Poderoso, a forma como Ele é, e o seu Filho Altíssimo do Senhor, para cumprir a lei do Senhor, e para ser o nosso justificador e exemplo, sofreu tamanha humilhação, como que você pode ficar indiferente e achar que será justificado, sem que ao menos entenda o que Ele sofreu em seu lugar? Consegue entender? Como que você poderá compreender o valor da justificação sem você entender o tamanho da humilhação que Cristo sofreu? Nós estamos num contexto de interior, todos nós conhecemos uma pocilga, né? Todos nós conhecemos uma pocilga. Sabemos o quão mal cheiroso é quando ela não é tratada. A tratada ela já cheira mal, imagina ela sem tratar, né? Aquelas antigas ali que ficava na lama e a lavagem era julgada e tal. Você teria coragem de dormir lá? De deitar naquele local e dormir junto com os porcos? Só se não tivesse jeito mesmo. Era capaz de você dormir do lado de fora, no relento, a não dormir de dentro da pocilga. Por quê? É imundo, não é? É imundo. Agora pegue essa pocilga, com os porcos que lá estão, e despeje um caminhão de fossa dentro. Sabe o limpa-fossa? Despeje dentro. Despeje mais um. Depois pega tudo que é podre que você vê e jogue junto. E eu vou dizer para você que não chega nem próximo do que é o nosso mundo para Deus. Aí o santo, aquele que é santo, 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 ele rasga o céu. E ele nasce nessa pocilga, nessa imundície, sendo puro, único, exclusivo, totalmente santo. E ele não nasce numa pocilga real, bonita. Ele nasce no estábulo, que é para mostrar o tamanho desprezo que nós temos por ele. O seu berço é o coxo do animal. E ele cresce e caminha 33 anos sobre essa terra, falando, anunciando, vendo, contemplando essa imundícia toda. Como se não bastasse, ele é condenado como se fosse o pior dos criminosos. Tem a pior morte já registrada na história. Não tem morte pior do que a morte de cruz, não tem nada mais cruel do que isso. Pode perguntar a um especialista em tortura, ele vai dizer, não tem pior morte do que essa. Ele deita com os pecadores, ele morre com os pecadores. Mas esse Deus santo, justo, maravilhoso, é quem lava o pé dos porcos, pouco antes da sua morte. E ele diz, viram o que eu fiz? Se o mestre fez isso, vocês não têm o direito de fazer menos. Menos. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus irmãos, olhar para Cristo é levar um tiro de bazuca no nosso orgulho. Olhar para a humilhação de Cristo é perceber que nada que a gente venha passar aqui em nome dEle chega aos pés. É se curvar e adorar e dizer que Deus bendito, maravilhoso, majestoso, grandioso, magnânimo, que Deus bom é esse. Então você precisa de olhar para isso.
João 13, versículos 13 a 17. Ele vai dizer assim: vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizes bem, eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Olhe para a humilhação de Cristo, estude sobre a humilhação de Cristo, veja o quão terrível é. Você é discípulo dele, você não deve ser diferente. Isso vai fazer com que você volte atrás e você caminhe nessa humilhação diante do Senhor. Humilhação mesmo, irmãos. Humilhação mesmo. Reconhecendo essa grandeza e essa beleza desse Deus maravilhoso. Pergunta ou comentário? Já estou encerrando. Alguém? Então vamos para a quarta e última orientação. Aprenda com os exemplos dos santos sobre a terra. Muito pode nos ensinar aqueles que caminharam sobre a terra. Começando dos personagens bíblicos. Por exemplo, Números 13, versículo 3, fala de Moisés. Diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se você pegar os personagens bíblicos, você vai ver como esses homens não eram diferentes de nós, mas ao mesmo tempo eles caminharam em mansidão diante de Deus, porque eles sabiam quem Deus era por trás deles. A lição de Moisés eu acho maravilhosa, porque Moisés, ele é salvo pela graça e misericórdia do Senhor, e ele é criado no palácio. Tem tudo de bom e do melhor, ele é príncipe, ele é filho da princesa, adotado como isso, cresce nesse contexto. Se você perceber, a juventude de Moisés é passada na altivez. Ele vai até o seu povo para caminhar e ver como está o seu povo. Ele sabe da sua realidade, daquilo que ele é. E ele tenta libertar o povo pela força. Quando ele vê um dos seus sendo fustigado, ele mata um egípcio e enterra sobre a terra. Quando ele volta e vê dois contemporâneos seu brigando, achando que estava escondido o seu pecado, ele diz assim: quem te pôs sobre tutor como por nós? Quem te elegeu ser o nosso líder? Quem colocou você à frente de nós? Vai me matar como você fez com o egípcio lá, enterrou na areia? Você acha que ninguém está sabendo desse pecado seu, não? Desse crime que você cometeu? E a Bíblia diz então que ele foge. Foram 40 anos em que ele foi criado para ser um general. Ele teve a melhor instrução. A melhor biblioteca estava nas mãos deles. Teve os melhores instrutores, aprendeu a lutar. Não pense você que Moisés era uma pessoa pacata e simples na sua mocidade. Não, ele era um guerreiro, irmãos. Sabe por quê? Porque ele estava ali junto com os filhos de Faraó, aprendendo a governar. E ele precisava de ter essas táticas militares. Então ele foge. Aí ele vai parar na casa de Jetro. A gente pode perceber que Moisés é esse homem forte e bravo, mas você vai perceber que ele vai definhando ao longo do tempo. São 40 anos de sol, de chuva escassa, de cabra, de bode, de ovelha, cuidando dos animais, morando em tenda, sem nenhum conforto daquele grande lar que ele teve. E aí, então ele vê a sarça ardente, e quando ele chega, ele está totalmente quebrado. É aí que ele está pronto. Deus fala: eu vou te mandar. Ele diz assim: não, eu não. Eu não. Manda outro, qualquer outro, eu não. Eu não tenho capacidade. Não, Moisés, é você que vai. Senhor, eu sou gago, não falo direito. Quem fez a boca? É você que vai. Senhor, mas manda, não. Você quer alguém? Está vindo o seu irmão encontrar com você no deserto, e você é quem vai. Gente, aquele homem se quebra de tal forma que agora ele está completamente humilde diante do Senhor. Ele é o maior exemplo do Antigo Testamento da pessoa de Cristo. Quando se levantam contra ele, ele intercede pelo povo.
Ele é capaz de rasgar as suas vestes, cair por terra e jogar a areia para cima, dizendo: Deus, tem misericórdia deste povo, meu Deus, meu Deus. Homem manso, aprendeu com as lidas e com as dificuldades, e ele é agora aquele que pode caminhar. Mas você vai ver Davi fazendo isso. Você vai ver Salomão no início do seu caminho, do seu caminhar. Salomão foi criado para ser rei. Cresceu no palácio, aprendeu tudo o que era necessário. Ainda que fosse jovem, e o que é pior, né? O que é pior? Veja, se Salomão tivesse sido rei velho, a gente poderia dizer que a sabedoria entrou nele pela experiência da vida. Mas todo adolescente é arrogante. Ele se acha. Ele enfrenta o pai, enfrenta a mãe, enfrenta a sociedade, o sistema. Não, porque eles estão com a bola toda. E eles dizem: vocês não sabem de nada mais. Aí eu fui assim, você foi assim, eu sei disso. Mas aí o adolescente Salomão está diante do Senhor, servindo ao Senhor. E aí Deus aparece ali em sonho e fala assim: Salomão, o que você quer que eu te dê? Pode pedir o que você quiser. Aceitei o seu sacrifício, eu vou dar a você o que você quiser. Salomão olha e fala: Senhor, eu estou com medo, porque tem um grande povo seu, a qual eu preciso de governar, e eu não tenho sabedoria. Me dê sabedoria para governar. Me dê condição de ser um servo fiel ao Senhor, um rei à altura do teu povo. Isso é humildade, irmãos. E Deus concede isso a ele. Você vai encontrar vários personagens, mas você vai encontrar no Novo Testamento Paulo. Paulo, no Novo Testamento, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar dos pecadores, do qual eu sou o principal. Ele se considera o pior dos pecadores. 1 Coríntios 15, 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Tem apóstolo que a gente não lembra nome, porque a gente não ouve falar dele. Onde é que estão os apóstolos? Eles não escreveram os livros bíblicos. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. A teologia de Paulo é excepcional. O conhecimento de Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Os outros eram rústicos pescadores. Mas ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Não é falsa modéstia, não. É reconhecimento de que a graça de Deus é que está sobre ele. O próprio Pedro reconhece Paulo como alguém inteligente. Pedro, em sua carta, diz: sobre este assunto, vou deixar Paulo falar, porque ele tem maior capacidade. Mas Paulo diz: eu sou o menor dos apóstolos. Precisamos de aprender com esses personagens bíblicos, queridos. Mas nós precisamos também de aprender com os personagens da história. Homens e mulheres que caminharam sobre essa terra. Vultos. Pessoas que subjugaram reis. Quando você ouve a história de John Knox, por exemplo, John Knox é dito que a rainha da Inglaterra temia mais as orações de John Knox do que o exército de Napoleão. Ela disse isso. E você vai ver um homem extremamente humilde. João Calvino, com uma pena e um tinteiro, sem energia elétrica. João Calvino, ele escreveu sobre quase todos os livros da Bíblia. Deixou as institutas que até hoje é admirada. Falou sobre governo, falou sobre saneamento, falou sobre saúde pública, falou sobre educação, falou sobre Deus. Criou o governo da igreja, ou extraiu o governo da igreja. E quando você olha a vida deste homem, a humildade deste homem é algo incrível. Quando você olha então para a vida desses santos, você percebe que esses homens, guerreiros, lutadores, subjugaram o seu eu, o seu ego, e clamaram a Deus por sua graça e por sua misericórdia. Como diz Tiago, em capítulo 5, versículo 17, era homem semelhante a nós. Isso ele falando sobre Elias, né? Era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas você não precisa ir para longe, não. Olhe para os irmãos que estão ao seu lado. Quantos são os irmãos que têm uma vida de piedade, da qual você olha e fala: poxa, eu queria ser
como essa pessoa. A nossa igreja, ela tem o privilégio de ter muitos idosos vivos entre nós. Pessoas que você vai poder conhecer a história e se admirar. O irmão José de Castro, a nossa irmã Manuelina, nosso irmão Natanael. O homem que eu quero ser quando crescer, presbítero Luiz. Pessoas que são exemplos. Pessoas que estão nessa igreja, que são exemplos. Outros mais novos que têm o mesmo exemplo, como Charleston. Conhece um pouco da história do Charleston? O passado do Charleston para o Charleston atual. Estou citando esses irmãos porque eu conheço a história desses irmãos. Eles contaram para mim a história e me admira. E me inspiram, irmãos. Me inspiram. De uma vida que é transformada e dedicada ao Senhor. Então tenha isso. Tenha isso. Dê esses 3 passos e siga essa orientação. Aí você conseguirá vencer o orgulho. Fora disso, querido, você continuará com o coração orgulhoso. Continuará com o coração orgulhoso. E no máximo que você terá é uma religiosidade sobre a sua vida. Última fala, se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta, fale agora ou se cale para sempre. Nossa irmã Camila. Pastor, como que eu vou saber se eu estou nesse ponto, assim? Tipo, eu sou realmente humilde perante ao Senhor. Como eu disse, a primeira coisa que você tem que examinar é o seu coração e conhecer a área em que você tem mais orgulho. Então, dentro da área que você tem mais orgulho, você vai perceber a área que você se coloca como superior, como melhor. No servir à igreja, você vai perceber que a sua vontade vai querer prevalecer. Toda vez que a sua vontade querer prevalecer, toda vez que o seu pensamento suplantar a palavra, isso é orgulho. Então você deve submeter a palavra de Deus. Né? A Bíblia diz que nós devemos servir uns aos outros. E que eu devo levar o outro mais em conta do que eu. É aqui que eu consigo avaliar o meu nível de humildade e orgulho. Quando eu consigo me sujeitar ao meu irmão, à liderança da igreja, à orientação do pastor, à orientação da igreja, então eu consigo perceber que eu estou suplantando o meu orgulho. Mas toda vez que eu me rebarbo, que eu levanto, que eu quero botar a minha banca, tem alguma coisa errada. Entendeu? É assim que eu devo de avaliar. E estudando a Bíblia, conhecendo Deus, olhando para Deus. Não é impossível você conhecer o Senhor e nutrir um coração orgulhoso. Cai por terra na hora. É impossível você conhecer a Cristo e ter esse coração orgulhoso. E é impossível você olhar para os santos que caminharam para a terra e manter o coração orgulhoso. Se você começa a fazer isso, você vai perceber que o seu coração vai cair. Agora, é claro, existe aquele pecado de orgulho que ele não cai facilmente. Aí é onde você precisa de oração, leitura, meditação e jejum. Senhor, tem misericórdia de mim. Como diz o pentecostal, bota a boca no pó. Bota a boca no pó. Para clamar ao Senhor por graça e misericórdia. Mais alguém? Nosso irmão Carlos ali no fundo. Pastor, eu passei por uma experiência esse ano. Eu vinha vindo ali perto da maternidade Dom Orione, aí meu carro faltou gasolina, né? Veio um médico, parou o carro dele, saindo do hospital. Ele ajudou a empurrar esse carro até no estacionamento do hospital, colocou lá, mas eu. Aí depois eu ia saindo de a pé para vir em casa, pegar o dinheiro que eu tinha esquecido, não estava sem dinheiro. Ele pegou o carro dele, parou do meu lado e falou assim, tu vai para onde? Eu disse, eu vou buscar o dinheiro lá no bairro São João. Ele disse, não, entra aqui. Aí eu entrei no carro, ele arrumou um galão, foi lá, comprou a gasolina. Aí foi voltar de novo para mim botar lá no carro, botar a gasolina. E tudo isso ele me ajudando, entendeu? O médico, né? Eu fiquei olhando assim, eu fiquei a humildade daquele homem, como médico, saindo do serviço, aquele horário, né? E fez tudo aquilo, né? Eu
Até hoje eu não oro por ele ainda, nunca mais eu vi o homem, mas eu achei assim ele muito humilde, né? Verdade. Mais alguém, queridos? Não? Então, queridos, nós vamos encerrar por aqui, né? Esse é o encerramento. Eu louvo a Deus porque a gente conseguiu encerrar o estudo no último dia e é a minha última escola bíblica dominical que eu dou como pastor desta igreja. A minha oração é que, de fato, isso sirva para a sua vida e você possa se tornar mais próximo de Cristo. Se tem uma coisa que alegra o coração do pastor, é saber que os seus estudos, suas mensagens edificaram a igreja do Senhor. E essa é a minha oração, que ela possa estar edificando a vida de cada um de vocês.